O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. Vivemos em um mundo que se parece muito com uma Matrix. Nós nos movemos, vivemos, existimos e agimos como se tudo fosse normal. Mas por detrás de toda esta cinegrafia, nos bastidores desse teatro que chamamos de vida, nós temos a Bíblia que diz que este mundo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este mundo, desde o princípio, está sob o controle das trevas. E nós, filhos de Deus, lutamos contra este controle. Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso é tão importante que toda vez que olhamos para o homem, entendamos que a nossa luta não está com o humano, a nossa luta está no mundo espiritual. Nós temos uma luta que é invisível para os nossos olhos, mas é completamente visível para Deus. E nós precisamos estar atentos a todas as mentiras de Satanás e abertos para ouvir as verdades do Espírito Santo de Deus. Quando as tropas vão para a batalha, costuma-se dizer que, contanto que você saiba onde o inimigo está, você pode atacá-lo e derrotá-lo. Mas, de fato, Satanás tem trabalhado muito para convencer o mundo de que ele não existe, pois o inimigo mais mortal é aquele que você não pode ver, aquele que você acha que não está lá. E esta é a razão pela qual cada dia mais as pessoas se afastam de Deus e vão para o mundo das trevas. Eles nem estão pensando na eternidade, de fato. As pessoas estão zombando de Deus. Zombam daqueles que creem em Deus e seguem a Jesus. Assim como a Bíblia disse que aconteceria antes da volta de Cristo. Então, a natureza engenhosa de Satanás tem tentado de tudo convencer o mundo de que ele não está aqui, de que ele não é real, tornando assim o mundo uma presa mais fácil para ser enganado. Talvez a maior mentira que Satanás criou para enganar o mundo é que ele não é real. No entanto, nós, como crente, não caímos nessa mentira. Nós sabemos que ele existe. Temos visto essa realidade em nossas vidas de muitas maneiras. E agora estamos em seu reino, mas somos filhos de Deus. Então, qual é a maior mentira com a qual Satanás consegue nos atacar? Antes de identificá-la, vamos dar uma olhada no que aconteceu quando Satanás confrontou Jesus. Vamos ver o que podemos ver neste encontro. Então, depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para jejuar. E durante este tempo, Satanás tentou a Jesus. Mas cada vez que ele tentava tentar a Jesus, Jesus respondia se baseando nas Escrituras, na verdade das Escrituras. E, eventualmente, Satanás o deixou. No entanto, quando Satanás se aproxima de nós, de você e de mim, ele tem muito mais mentiras para nos apresentar. Jesus foi perfeito, ele não tinha pecado, ele nunca cometeu erros.
Quando Satanás se aproxima dele, ele não tinha muito com o que pudesse atacar Jesus, porque Jesus é perfeito. Mas nós cometemos erros o tempo todo. Nós pecamos, fazemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde. Quando Satanás tenta vir contra nós, o que você acha que ele usará para nos atacar? Sim, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. É assim que ele faz. Agora que você aceitou a Cristo, um filho de Deus, um embaixador de Cristo, que Deus usará de maneiras profundas para a sua glória, você se torna uma ameaça direta no reino das trevas. Porque quando você acordou e começou a viver para a luz e saber a verdade, você é capaz de se infiltrar no sistema de Satanás e despertar as outras pessoas que estão cegas e que estão ainda dentro deste sistema sem ao menos entender o que está acontecendo. Satanás não pode ter isso. Portanto, ele anseia destruir você a qualquer preço. Ele sabe que não pode mais te destruir através do seu sistema satânico, onde a felicidade é momentânea, mas é um pecado que te prende para a eternidade. Porque simplesmente você despertou. A partir do momento que você sabe a verdade, a única maneira que ele tem de destruir o seu propósito é fazendo você se sentir tão mal consigo mesmo que você perde a fé de que Deus ainda pode usar você. Eu diria que uma das maiores mentiras de Satanás, com a qual ele tentará te atacar, é que você não é bom o suficiente para ser usado por Deus. Ele vai tentar fazer com que você ache que Deus não gosta de você, que Deus já está farto dos seus pecados e de tanto perdoar você. Essa é uma das maiores mentiras, que tem o propósito de comprometer a sua vida, para que você paralise. Toda vez que você paralise, seja como for, seja em depressão, seja em frustração, seja em tristeza, o seu propósito aqui na Terra fica paralisado. A sua autoestima fica desregulada e você passa a se comparar com outras pessoas, achando que o que Deus trouxe para outras pessoas, a caminhada que Deus tem para outra pessoa é semelhante à que Ele tem para você, enquanto que o ser humano é único e você é filho único de Deus. E Deus tem um propósito específico para a sua vida, independente da vida que você já teve e independente da vida que os que estão ao seu redor têm. E então, é isso que está acontecendo. Nós todos cometemos pecados, nós cometemos erros, nós somos seres humanos. E quando cometemos um erro e temos o Espírito Santo dentro de nós, nós nos sentimos mal pelo que nós fizemos. Se sentimos culpados, envergonhados. O que Satanás faz para nos derrubar é dizer coisas assim: você não é um filho de Deus, você não é digno da sua graça, você não irá para o céu, você não vale nada. Você achou que podia ser um verdadeiro cristão? Você nunca poderá ser nem parecido com Cristo. Olhe para você agora. Você fala uma coisa e faz outra. Você não consegue nem ao menos orar? Você pecou novamente e agora? Vai pedir desculpas pela milésima vez? Seria melhor você desistir de uma vez e esquecer de tudo relacionado a Deus. Por um acaso isso soa familiar para algum de vocês? Existe um canal que eu sigo, americano, onde a pessoa que expõe os vídeos do canal sempre expõe todas as mentiras do sistema da NOM, e existe um último vídeo que me fez pensar, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo agora para vocês. E ele dizia assim: eu ando depressivo, pois eu tenho me cobrado muito, me sentindo muito culpado, pois eu tenho falado muito nos vídeos e eu não tenho conseguido cumprir na minha vida, nos meus dias. E por conta disso, eu estou parando de fazer os vídeos com tanta frequência. Eu estou ficando mais distante porque eu estou com baixíssima autoestima e me sentindo depressivo, me sentindo desanimado. E os seguidores dele pediram muito para que ele não parasse, né? E eu fui pensar sobre isso.
como as pessoas que se colocam à frente, as pessoas que se colocam para trabalhar pelo Evangelho, para levar a palavra à frente, precisam estar tendo uma visão de si mesmas mais do que as outras pessoas, porque é incrivelmente importante você primeiro seguir na sua vida para que você possa levar para frente, para que você possa dar o exemplo para outras pessoas. E com certeza as mentiras de Satanás, elas vêm para todos nós. Quanto mais você estiver preparado, quanto mais você estiver aguardando por essas mentiras, você saberá lutar com mais força, com mais exatidão, com mais firmeza. Mas você também precisa ter irmãos para que você possa dividir esse fardo. Você precisa estar ciente da palavra de Deus todos os dias. Você precisa estar em oração, você precisa estar em comunhão com a igreja que você congrega, ou o grupo que você congrega, que você faz os seus estudos bíblicos. É muito importante porque nós não somos uma ilha e nessas horas, quando um cai, o outro levanta. Essa é a mentira que Satanás conta para todos nós. Ele diz que todos nós não são dignos da graça de Deus. A graça de Deus não precisa ser paga, nós não precisamos ser ninguém, nós não precisamos ser bem-sucedidos financeiramente no nosso trabalho, nós não precisamos ter tido 5 filhos perfeitos para que recebamos a graça de Deus. Ela é simplesmente um presente que Deus nos dá, mas Satanás nos diz que quando pecamos seria melhor que nós estejamos desistindo, pois ele quer nos convencer que estaríamos longe da misericórdia de Deus e que o Espírito Santo talvez nem habite mais dentro de nós. Todos nós ouvimos a mesma mentira, em pequena e em grande escala, dependendo de como você estiver no grau de força espiritual dentro da palavra de Deus. Quando você tiver essas ideias, lembre-se, elas não vêm de Deus, elas nem mesmo vêm de você. Essas são ideias e maquinações do diabo. Uma das maiores mentiras de Satanás é que você está longe da graça de Deus. É que você não é bom o suficiente para Deus e você é um inútil para Ele. O inimigo quer que você acredite que é inútil para Deus, para que ele possa torná-lo inútil para Deus. O que quer que você acredite sobre você, é isso que você acaba se tornando. Se você pensa que é um inútil, então você não terá a fé necessária para operar no poder do Espírito Santo, que todos nós, daqui para frente, precisaremos mais e mais. Não entre em desespero quanto ao que você deve decidir. O Espírito Santo fará isso por você através da fé que habita em você. Ou você não sabe que a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver? Então nós temos certeza de que mesmo não podendo ver, não sabendo ainda quando virá o anticristo, da onde ele virá exatamente, quando chegará a grande tribulação, nós sabemos que pela fé o Espírito Santo estará à nossa frente. Nós sabemos que pela fé o mundo espiritual é Deus quem está governando e nós estamos com Ele. Portanto, temos que acalmar a nossa razão e colocar a nossa fé em ação. E então, o que devemos fazer quando estivermos diante dessas batalhas onde somos atacados por esses pensamentos? Vamos ler em Mateus capítulo 4 o que Jesus, o nosso modelo a ser seguido, fez. Mateus 4, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o teu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Basicamente, tudo o que Satanás disse a Cristo
Cristo refutou com a verdade do Evangelho. E é exatamente isso que devemos fazer, porque isso vai acontecer. Nós somos humanos, cometemos erros, podemos escorregar em algum ponto e pecar. Satanás tentará nos acusar. E é por isso que em Apocalipse 12, no versículo 10, diz que ele é o acusador dos cristãos. Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi uma forte voz nos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Mas então, toda vez que isso acontecer, você já sabe que assim como Jesus, sua resposta será a palavra de Deus. Então, se ele diz para você que Deus não te ama mais, você pode ler em Romanos 8, 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, se Satanás disser a você: é impossível para você ir para o céu, porque você pecou novamente, você pode abrir 1 João 1, 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas se ainda assim Satanás ficar um pouco frustrado e continuar dizendo: a razão pela qual você continua pecando é porque o Espírito Santo não habita mais em você. Deus abandonou você. Então você pode ler Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então, quando Satanás vier te falar que você não pode ser santo, você já sabe que você foi predestinado antes do seu nascimento à santidade. Você nasceu para ser santo. E mesmo nos dias que você peca e que você escorrega e que você cai no erro, você ainda é santo. Mas você precisa se arrepender e voltar para o seu caminho de santidade. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E então, quando você souber responder ao acusador das nossas almas, ele não terá outra escolha a não ser fugir de você. E então, se mesmo assim você continuar sentindo que o Espírito Santo saiu de você e não está mais com você por causa de um pecado, de um erro, eu quero que você saiba que se você pecar e não se sentir mal pelo seu pecado, aí sim você pode se preocupar. Mas toda vez que nós nos sentimos maus diante do nosso erro, esse é o termômetro que mostra que o Espírito Santo incomoda você por causa do pecado. Você pode estar num processo, você pode estar se libertando aos poucos do pecado que você fazia no passado antes de conhecer a Cristo. Ou talvez você teve uma recaída por conta de problemas emocionais. Mas em todos os casos, o Espírito Santo está moldando em você a maneira de Cristo de viver. Nós somos semelhança de Cristo. Portanto, lembre-se, a nossa vida é difícil, temos um corpo físico que
se cansa em meio ao nosso dia a dia. Vivemos em uma matrix totalmente satânica e mundana, onde o pecado está em toda parte. O sistema é o pecado. Mas Deus sabe e Ele entende a sua luta. Essa é a razão pela qual Jesus teve que viver uma vida perfeita, teve que morrer por você, para que você pudesse ser coberto pelo teu sangue. De modo que, mesmo no seu pior dia, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo cobrindo a sua cabeça. Ele sabe que você precisa disso. Se você precisasse ser perfeito sozinho, não precisaria de um Salvador perfeito. Eu sei que dói cair, desapontar a Deus e desapontar a nós mesmos. As frustrações, os medos, as nossas limitações. Mas não desista. Essa jornada de santidade é um processo. É um processo que nos faz nos tornar mais semelhantes a Cristo. Continue caminhando, continue procurando por Deus, continue resistindo ao pecado com todo o seu ser. Você não está sozinho. Se o inimigo vier até você de novo, lembre-se de quem você é e quem você deve ser, um filho justo de Deus. E o seu fim não será o pecado. O seu fim será a santidade, a salvação. Você estará com Cristo durante todo o milênio, reinando com Ele. E depois, por toda a eternidade, você estará reinando com Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos por esta palavra. Pedimos que o Senhor esteja colocando dentro de nós como um solo fértil que possa frutificar nos nossos dias de nossas vidas difíceis. Que possamos ser exemplo para todos os nossos irmãos ao nosso redor. E que antes de sair pelos nossos lábios, que possamos fazer em nossas vidas com os nossos familiares, com os nossos amigos, com nós mesmos. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Então ficamos por aqui, queridos. Deus abençoe a sua vida grandemente e até o próximo vídeo.